não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Muito bem. Se para ser um agente é preciso ter uma unidade, tá certo? Então, o que define, o que determina o curso da ação tomado por um indivíduo ou um grupo? É o que ele tem na consciência. Então aí surge a noção que é fundamental do horizonte de consciência. Aonde o neguinho não enxerga, ele não age, ou se ele agir, ele age às tontas e não sabe o que está fazendo. Então, se a ação é uma transformação deliberada do estado de coisas, ela pressupõe uma deliberação, e a deliberação pressupõe, portanto, um conhecimento da situação. E este conhecimento deve ter os seus limites, quer dizer, tem um ponto a partir do qual o sujeito não enxerga mais. Então, por exemplo, um exercício que eu fiz sobre o horizonte, a noção do horizonte de consciência, foi o livro que eu escrevi sobre Maquiavel. Porque tem uma série de coisas que ele sabe, mas tem outras tantas coisas que são essenciais para aquilo que ele está dizendo, que ele não sabe absolutamente. Então, no caso do Maquiavel, o horizonte de consciência é bastante estreito, né? O que explica que o teórico da tomada do poder e o teórico da vitória na política estivesse sempre do lado perdedor. Se ele entendesse realmente a sua teoria, ele saberia escolher o lado vencedor. Então, é o fracassado que vira o teórico do sucesso. Tá certo? E não fez sucesso nem mesmo com isso, porque terminou a vida muito mal. Então, você vê que no julgamento das situações reais, o Maquiavel falhava miseravelmente. E ele compensava, quer dizer, esta sua incapacidade de diagnóstico com uma espécie de pessimismo que simula um realismo. Quando você não sabe o que está acontecendo, então você aposta no pior. Isso dá a impressão que você é realista. Mas olha, você apostar no pior ou no melhor, aí fazendo como Jorge Bernanos, né? O otimista e o pessimista são apenas o gordo e o magro da filosofia. Não há diferença entre eles. Quer dizer, você apostou no melhor, apostou no pior, fala, bom, é tudo preferência subjetiva sua. Não é uma coisa da realidade. Então, você vê que ali no Maquiavel, que foi tido de uma maneira monstruosamente errada como fundador do realismo na ciência política, faltava totalmente o realismo. E abundava o quê? O pessimismo. Né? A aposta no pior. Então, esse problema do horizonte de consciência, ele pode ser resolvido na medida em que você, conhecendo historicamente a ação que o indivíduo desempenhou e conhecendo os elementos da situação em torno, você vê o quê? Quais os pontos fundamentais que ele ignorou. Então, o horizonte de consciência é definido pelo que, a não ser eu tirei do Jean Fourastier, pelo mapa da ignorância. Né? Não se trata de uma ignorância fortuita. Todo mundo ignora alguma coisa, evidentemente. Mas, como já me ensinava o meu professor, o padre Stanislau Ladzones, existe uma diferença entre a nesciência e a ignorância. Nesciência é você ignorar alguma coisa. Ignorância é você ignorar aquilo que você precisaria saber. Por exemplo, um motorista de ônibus que não sabe dirigir ônibus. O passageiro não precisa dirigir ônibus. Então isso é nesciência. Eu não sei dirigir essa porcaria, mas o outro está dirigindo por mim. Então, o mapa da ignorância não é o mapa da nesciência, o qual seria infinito. O número de coisas que nós ignoramos é infinito. Mas
Dentro da minha esfera de ação, existem coisas que, para desempenhar a ação que eu estou querendo desempenhar, eu precisaria saber. E se eu não sei, então se trata de ignorância autêntica. Então, o mapa da ignorância delimita o horizonte de consciência. Particularmente quando você vê assim, se o indivíduo está estudando uma certa situação com vistas a agir nela ou a obter um conhecimento, existem certas perguntas fundamentais que ele tem de fazer. Sobretudo aquelas perguntas que surgem da experiência direta que ele tem da realidade. Eu agora mesmo dei o exemplo de Karl Marx, dos proletários que seriam os únicos portadores da visão integral e objetiva da história. Ora, se eu sou Karl Marx, eu sei que só os proletários podem ter esta visão objetiva. Ao mesmo tempo, eu estou tendo essa visão objetiva antes deles. Eu tenho que explicar isso, meu Deus do céu. Eu tenho que fazer esta pergunta. Como foi possível que eu, não sendo um proletário, e aliás, nem tendo visto jamais um proletário, tenha chegado a compreender aquilo que eu mesmo estou dizendo que só os proletários podem compreender? Esta pergunta é essencial. E ele não faz a pergunta. Porque foi desonesto? Eu não sei, nós não estamos aqui fazendo um julgamento moral, estamos fazendo um julgamento cognitivo. Então você vê um ponto cego em um aspecto essencial da questão. Quer dizer, a teoria da ideologia de classe exigia que Marx colocasse esse problema. Não sei como ele poderia resolver, mas pelo menos colocar o problema ele teria que colocar. Se ele não coloca, é porque ele não viu. E do mesmo modo, você pode aplicar isso a várias situações políticas concretas. Por exemplo, eu mesmo citei, e depois nesse curso eu vou estudar um pouco mais, quando o Raimundo Fauro, que foi sem dúvida um dos grandes cientistas sociais do Brasil, talvez o maior depois de Gilberto Freire, ele apostou na fundação do PT. Por que ele apostou? Porque ele tinha descoberto que no Brasil a luta de classes não é entre proletários e burgueses, é entre o povo, de modo geral, e os donos do Estado, que ele chamava o estamento burocrático, quer dizer, a faixa burocrática, são os donos do Estado. Quer dizer, o Estado no Brasil é a propriedade particular de certos grupos. Não é um organismo anônimo, impessoal, científico, como é a administração estatal em outro lugar. Ele falava, precisa destruir o estamento burocrático. E ele acreditava que o PT podia fazer isso. Por que ele acreditava? Porque ele nunca estudou estratégia comunista. Ele não sabia nada a esse respeito. Eu digo, mas o pessoal do PT estudava. É só você ver os documentos que eles liam, você vê as ligações que eles tinham, a tradição a que eles pertenciam, e fala, mas é claro, eles são herdeiros do movimento comunista, herdeiros e continuadores. Então, se eu não conheço estratégia comunista, eu não posso saber o que eles vão fazer e não posso apostar ingenuamente que eles vão destruir o estamento burocrático. Como, de fato, não apenas não o destruíram, mas se transformaram nele. Era previsível? Era. Contanto que o cientista tivesse feito a pergunta decisiva. Quem são esses caras nos quais eu estou apostando para destruir o estamento burocrático? Por que ele não fez essa pergunta? Então, primeiro que ele nunca teve interesse nisso. Você vai ver que no livro dele ele quase nunca menciona isso. Você não vê um livro ali sobre estratégia comunista, que ele tenha citado, que ele tenha lido. Nada. Em segundo lugar, porque ele estava naquele momento da destruição da ditadura militar. Então, evidentemente, ele formulava tudo em termos de mocinhos e bandidos. Os bandidos são os que estão a favor da ditadura, os mocinhos são os que querem destruí-la. Não é isso? Como tem gente que até hoje vê assim, o PT inteiro está vendo assim. Quer dizer, o Brasil inteiro, 90% da nação brasileira representa os golpistas militares. E aquela fração mínima que gosta da Dilma é o povo. Bom, a maneira louca de ver, mas você vira, a chamada luta contra a ditadura formou mentalidades inteiras. Tem personalidades inteirinhas montadas com base nisso. Nós vamos estudar isso nas próximas aulas. E, evidentemente, elas vão tentar repetir os mesmos esquemas cognitivos para tentar obter uma visão do que está acontecendo. Então, essa noção do horizonte de consciência é básica. Você pode fazer o horizonte de consciência de um indivíduo ou de um grupo inteiro. Para ver do grupo inteiro, o que você tem feito?
Tem que ver as discussões internas desse grupo. O que eles estão discutindo? E quais são as perguntas que eles não estão fazendo? Perguntas essenciais que não estão fazendo. Então, por exemplo, eu acho incrível que no presente momento o pessoal do PT não pergunte se é um golpe, como é possível o povo inteiro estar contra nós, né? Se é um golpe, outra coisa, se nós somos o povo e eles são a elite, né? Como é que as 15 famílias mais ricas do Brasil estão do nosso lado, em vez de estar do lado dos golpistas? Como é que os banqueiros estão do nosso lado, em vez de estar do lado deles? Eles não fazem essas perguntas, né? Então, está entendendo a noção do horizonte de consciência? Para você delinear o horizonte de consciência do sujeito, você não precisa saber tudo o que ele sabe. Você só precisa saber o que ele ignora dos pontos que são essenciais para o conhecimento dele. Então, o horizonte de consciência delimita as possibilidades do verdadeiro sucesso político. O que é o verdadeiro sucesso político? Você empreenderam. Santo Tomás de Aquino dizia que uma ação é boa quando ela é boa no seu propósito, nos seus meios de execução, no curso da sua execução e no seu resultado. E se você teve uma boa ideia e conseguiu usar os meios apropriados, né, e obter o resultado exatamente como você queria, bom, então você é um sucesso. Claro que todo sucesso humano é parcial, porque você só pode ver, na verdade, até o primeiro capítulo do sucesso. Por exemplo, se os comunistas dizem para você, nós vamos criar uma sociedade assim, assim, assado. Bom, muito bem, você vai criar já diretamente? Não, primeiro nós temos que tomar o poder. Então, isso quer dizer que a maior parte da sua vida será dedicada a tomar o poder e só sobrará um tempinho mínimo para você construir a tal da sua sociedade. Simplesmente não vai dar tempo. Porque depois que você toma o poder, fala, bom, agora, antes de construir a sociedade, nós temos que terminar de destruir o inimigo de classe. Isso pode levar 50, 70, 100 anos, então não vai acabar. Então quer dizer que o objetivo proclamado pode ficar para as calendas gregas. O essencial, vamos dizer, é o primeiro capítulo do seu sucesso, supondo-se que você consiga realizá-lo da melhor maneira possível, como Lenin, por exemplo, conseguiu. Então, Lenin, chefiando uma fração mínima, tá certo? Conseguiu articular as coisas de tal maneira que um governo que parecia indestrutível caiu com a maior facilidade. Então, vamos dizer, essa é uma ação bem sucedida até esse ponto. E a construção do socialismo depois. Bom, esse é outro problema. Aí, Lenin morreu e nada mais disse, nem ele foi perguntado. Então, tudo isto coloca um problema que geralmente é ignorado em todos os cursos de filosofia e ciência política do mundo, isso mesmo só no Brasil. Que é o seguinte, quem pode estudar isto utilmente? E que tipo de qualidades cognitivas, morais e psicológicas você precisa para você estudar isso? Então, o problema das qualidades psicológicas requeridas para estudar qualquer coisa são geralmente ignorados. A não ser, vamos dizer, em domínios muito restritos. Por exemplo, se você vai estudar física, bom, alguma coisa de matemática você tem que saber, você tem que ter algum jeito para a coisa, né? Você tem que ter aquela disposição, vamos dizer, da pesquisa experimental e da confrontação de resultados, etc, etc. Ou seja, você precisa estar mais, a sua personalidade tem que estar mais ou menos modelada pelos hábitos da ética científica. Tudo isso sabe que precisa, mas isso é tudo muito simples. E por que é simples? Porque a coleta dos dados nas ciências físicas é feita por meios físicos. Todas as ciências naturais e físicas, né? Os fatos da biologia são fatos que você pega pelos 5 sentidos, ou diretamente, ou através de aparelhos, mas é pelos 5 sentidos. Isto quer dizer, isso aqui é fundamental. O dado que você apreende em biologia, em geologia, em geografia, em qualquer ciência da natureza, ele é totalmente heterogêneo em relação aos atos cognitivos que você pratica para conhecê-los. Não é assim? Para o sujeito praticar boa biologia, né,
ele precisa saber como o cérebro dele está funcionando na hora que ele enxerga um camarão ou um elefante, por exemplo, ele não precisa disso. Né? Os procedimentos cognitivos são uma coisa, os dados são outra. Os dados não são impostos pela natureza externa, tá certo? E, por assim dizer, a psicologia do conhecimento é indiferente em qualquer dessas ciências. Mas quando você entra nas ciências humanas, na ciência política em particular, todos os dados que você tem à sua disposição foram produzidos pelos mesmos meios cognitivos com que você os está estudando. É a linguagem, a significação, atos de vontade, decisão, seleção, escolha, tudo isto. Portanto, os dados são da mesma natureza dos seus processos mentais. Essa diferença é absolutamente fundamental. Por quê? Se você não é capaz de repetir os atos cognitivos que produziram tal ou qual ação política, você não vai entendê-los jamais. O que significa que você precisa de uma identificação temporária com o agente. O que te salva é que você não está estudando um agente só. Você não vai ficar a vida inteira estudando só Napoleão Bonaparte, não vai virar Napoleão Bonaparte. Mas até para entender Napoleão Bonaparte, você tem que entender os outros agentes. O príncipe Metternich, o general Wellington e assim por diante. Então, como você se identifica com vários agentes, você não se identifica com nenhum deles, no fim das contas. Você assume tudo aquilo como possibilidade de ação humana. Sabendo que você poderia estar naquele papel. E que, em princípio, você não é melhor do que aquela, nem pior do que aquela pessoa. Você é apenas mais um. Então, vamos dizer, essa abertura inicial à multidão dos dados e esta identificação com o agente são elementos sem os quais você não pode estudar utilmente ciência política. O que significa que, se você já está entrando na ciência política com um determinado ideal pronto, ideal de sociedade pronto, você não vai se identificar com quem representa o seu oposto. Por exemplo, se eu quero uma sociedade igualitária, eu já terei nojo de quem vier com uma concepção hierárquica. Não é isso? Não poderei me identificar com ele. Então, se eu sou a favor da democracia capitalista, eu não posso me identificar com Lenin. E se eu não posso me identificar com Lenin, eu não posso captar também o seu horizonte de consciência, isso é, os limites do que ele... você vai raciocinando como ele, você vai seguindo o fluxo interior dele. Mas chega um ponto onde tem algo que você sabe e ele não sabe. Eu digo, opa, aqui ele não enxergou. Não é isso? Então, mapear o horizonte de consciência exige essa dupla identificação, essa dupla operação simultânea. A identificação com o agente e ter informações que ele não tem, mas que você sabe que na situação dele eram importantes. Quantas pessoas são capazes de exercer este trabalho? Muito poucas, na verdade. Porque isso aí requer, em primeiro lugar, imaginação. A maior parte das operações que você vai fazer só se dão na sua imaginação. Não é isso? Elas não estão ocorrendo na sua frente. Ou elas ocorreram em outras épocas, ou ocorreram em outro lugar do espaço, que não é aquele onde você está. Então, se você não tem amplitude imaginária suficiente para entender esta multidão de processos cognitivos e decisórios humanos, você não pode exercer utilmente a ciência política. Então, é por isso que eu insisto nos meus alunos que eles tenham uma longa formação literária e artística antes de entrar em qualquer coisa, porque é isso que vai ampliar a sua imaginação. Nesse sentido que dizia Aristóteles, a poesia é mais verdadeira que a história. Por quê? Porque ela mostra o que poderia ter sido. Tem muitas situações humanas que você nunca vai ver na realidade, mas que você pode imaginar pela ficção. Não é isso? E é este repertório de figuras possíveis da vida humana e figuras possíveis do conhecimento humano que você precisa ter para você poder assimilar esses vários papéis desempenhados pelos vários agentes ao longo do tempo. Não é isso? Sobretudo, existe um elemento moral que é
é o seguinte, você não se identifica com o sujeito se você não tiver alguma compaixão por ele. O que é compaixão? Compaixão é sentir junto, sentir a mesma coisa. Então, mesmo quando você está estudando as ações de um sujeito que você considera monstruoso, por exemplo, eu posso odiar Hitler, ou Lenin, ou Stalin, etc. Mas em algo eles têm que coincidir comigo. Em algo tem que ser possível ser igual a eles, senão eu não os entenderia de maneira alguma. Claro que existe um ponto limite desta compreensão. Esse ponto limite é ditado pelo fator psicopatologia. Quer dizer que é a ausência de sentimentos morais no indivíduo. Então, quando chega no limite da psicopatologia, o indivíduo começa realmente a praticar ações com as quais você não pode se identificar. Não há compreensão íntima daquilo. Existe apenas compreensão externa de tipo científico. Eu posso compreender, né, os atos do maníaco do parque, ou de Joseph Stalin, ou do Fidel Castro, pelos conceitos da psicopatologia, mas não é uma compreensão íntima. Não é uma compreensão por identificação. Ao contrário. Então, justamente porque eu tenho os sentimentos morais, eu posso compreender o que é a ausência deles, mas não compreender por identificação. Ou seja, eu não posso suprimir os meus próprios sentimentos morais só para entender a mente de um psicopata. E seria a mesma coisa que você arrancar o seu cérebro para estudar a fisiologia cerebral. Não dá para fazer. Então, quando você alcança este limite, você vê que você entrou num terreno que é, a rigor é incompreensível, ele é descritível e explicável cientificamente, mas pela psicopatologia, não é ciência política, pela psicopatologia. Então você vai precisar pedir auxílio para a psicopatologia para você entender este aspecto das coisas. Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei. Professor Alexandre Costa. A Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.